Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Vamos segurar nas palmas. Vamos ficar de pé. Grande coral, vai aprendendo e vai cantando conosco. Vem comigo. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Grande coral. El Shaddai, quero ouvir. Esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Ele desce as meias mãos para a peleja. Ele desce os dedos para a guerra. Está forte, despedaça o inimigo. Todo poderoso é Jeová. El Shaddai, canta comigo. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Rocha, rocha inabalável, fortaleza minha, meu retiro, meu libertador. Deus é meu refúgio, meu esconderijo, todo poderoso é o Senhor. El Shaddai, aleluia, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Quebra o arco, corta a lança, fogo vira os carros, aquietai-vos todos, ele é o poder. Seja exaltado sobre toda a terra, todo poderoso é o nosso Deus. Grande coral, El Shaddai, aleluia, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Quebra o arco. Quebra o arco, corta a lança, fogo vira os carros, aquietai-vos todos, ele é o poder. Seja exaltado sobre toda a terra, todo poderoso é o nosso Deus. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai, esse é o seu nome, poderoso nas batalhas. Segura a banda. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. No momento que nós vamos cantar agora essa segunda canção, todo momento que eu disser o que significa o nosso Deus, o El Shaddai, você vai dizer com um vocal bem forte: aleluia. Tá? Tudo ok? É com você, maestro. Este é o grande El Shaddai. A ele vamos exaltar. Louvai ao Senhor porque ele é bom, e eterna a sua misericórdia, fidelidade e carinho para com as nossas vidas. Louvai ao Senhor. Cante conosco. Louvai ao Senhor porque ele é bom. Ele é bom. Engrandecer o seu nome, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vai ao Senhor, ele é bom. Engrandecer o seu nome, Porque a sua benignidade dura para Chegou a hora, hein? sempre. Responde o aleluia. Louvai ao Senhor
o Deus dos deuses. E vocês? Louvai a Deus, o Senhor dos senhores. Vocês? Aquele que é sábio e fez os céus. Aquele que estendeu as terras sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol, a lua e as estrelas. Aumenta o volume da sua voz e canta bem comigo. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Engrandecer o seu nome, Porque a sua benignidade dura para sempre. louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Engrandecer o seu nome, porque a sua benignidade dura para sempre. E o seu amor, Dura para sua graça sempre. sobre nossas vidas. Dura para Sua sempre. fidelidade sobre nós. Dura para As sempre. misericórdias do Senhor. Dura para Sim, sempre. dura para sempre. Dura para Sim, sempre. dura para sempre. Dura para Sim, sempre. dura para sempre. Dura para Queria sentar, meus irmãos. Queremos dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos a esta primeira noite dos 57 anos da nossa igreja. Nós estamos, meus irmãos, uma ausência da nossa juventude, a ausência de muitos irmãos que estão viajando, mas que bom que você veio. O mais importante é que você veio nesta noite. Eu estou feliz também de ver os pastores das igrejas que são igrejas filhas. Então, Igreja Batista Peniel, Igreja Batista Novo Prado, Igreja Batista da Liberdade, as 3 igrejas filhas da nossa igreja. É uma alegria muito grande de receber os irmãos nesta noite. Salmo 95, verso 1, meus irmãos. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Meus irmãos, esta noite, até o dia 29, nós estaremos pensando os 57 anos da igreja. Jubileu de Lapis Lazuli. E esse momento da história é onde nós percebemos que a nossa igreja aqui em Itamaraju tem sido uma igreja conforme o coração do Senhor. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é a pedra angular da igreja, e nós não podemos, meus irmãos, deixar de fazer essa referência. Os dias de hoje, onde a igreja está sendo enxovalhada, a igreja está sendo criticada, nós precisamos então novamente exaltar a pessoa de Jesus como cabeça, como pedra angular da igreja. A igreja só sobrevive por causa de Jesus. Tirou Jesus, a igreja deixa de ser igreja. Irmãos, queremos dar as boas-vindas também àquelas pessoas que estão conosco. Eu gostaria que você fizesse um sinal, você foi convidado, fora os irmãos da Peniel, da Liberdade, do Novo Prado, os irmãos que são membros de outras igrejas. Por favor, faça o sinal, levantando uma das mãos aqui nesta noite. Está ali, aquela família, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar então aqui à frente, o pastor Jorge Henriques, lá do Novo Prado, o pastor Jorge da Peniel e o pastor Vanildo, aqui à frente, representando então as igrejas filhas, e nós queremos orar, meus irmãos, pelas nossas
igrejas filhas. E eu quero então convidar a irmã Maridalva para este momento, agradecendo a Deus a história de 57 anos, e a igreja já tem 3 filhas, 3 igrejas organizadas aqui em Itamaraju. O pastor Vanildo é o mais longevo, já quase 30 anos ali na Liberdade. Depois venho na sequência, vou fazer 18 aqui. Depois o pastor Jorge, lá na Periel, e depois o pastor Jorge Henriques. O pastor Fernando Albernaz ficou aqui 21 anos e quase 22 anos. Por isso, a irmã Maridalva, essa oração de gratidão. Irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos orar pela igreja e as igrejas filhas. É um privilégio, viu, meus irmãos, viver esses anos aqui trabalhando com todas as minhas limitações, né, dificuldades, mas aqui na presença do Senhor. Louvamos a Deus, a esse Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Nós te louvamos, bondoso Deus, na beleza da tua santidade. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão pelos grandes feitos de Deus nas nossas vidas. Somos o que somos, temos o que temos, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que está presente nas nossas vidas, meu Deus. Não tem olhado para as nossas limitações, para as nossas fragilidades, para a nossa pequenez, mas Tu és um Deus grande, um Deus de amor. Louvamos a Deus pelos 57 anos da vida da Tua igreja aqui neste lugar. Esta igreja que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz para nos salvar. Louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista da Liberdade, pelo pastor Vanildo, pela sua família, pelo que a igreja tem feito ali naquele bairro. Muito obrigada, meu Deus. Agradecemos a Deus pela vida de pastor Jorge, esse teu servo, que tem também se dedicado ali na tua obra na Igreja Batista Novo Prado. Ó Deus, nós te louvamos pela vida do teu filho. Muito obrigada pela vida de pastor Jorge, ali na Igreja Batista Peniel, pelo trabalho que a tua igreja, por instrumentalidade do teu servo, tem realizado naquele bairro. Muito obrigada, meu Deus, pela vida dos teus filhos. Continua com tuas mãos levantadas, abençoando os teus servos, dando aos teus servos a sabedoria, a saúde, que eles continuem juntamente com as suas famílias, com a sua igreja, como instrumento vivo, pregando a tua palavra até o dia que o Senhor quiser. Muito obrigada também pela vida da nossa igreja, pela vida de pastor Simval, pela vida da sua família, pela vida dos nossos irmãos, se faz presente. Agradecemos por aqueles que já passaram, por aqueles que aqui estão e por aqueles que ainda hão de se salvar. Muito obrigada, meu Deus. Continua conosco, abençoando o teu povo. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, como uma expressão de gratidão, de alegria dos nossos corações. Essa é a nossa oração de gratidão e louvor. Em nome desse Deus que cura, que liberta, que transforma. Nós nos alegramos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queira sentar, irmãos, pastores. Deus abençoe os colegas. Muito obrigado pela presença de vocês. Irmãos, quero fazer só apenas uma informação rápida. Amanhã, café da manhã, chamado Café da Comunhão, café dos 57 anos. Então, amanhã, às 8 horas. Já quero agradecer de uma maneira muito especial o Ministério das Mulheres, tem feito todo esse trabalho. Amanhã elas vão estar aqui mais cedo, preparando a mesa especial para todos nós. Então, amanhã, às 8 horas, o café da manhã. Logo após o café, às 9 horas, estaremos todos aqui no templo. Não teremos a escola bíblica dominical nas salas. Teremos o culto aqui no templo com todos os irmãos. Então, amanhã você não pode perder esse café da manhã, que é especial de aniversário da igreja. Salmo 26:7, meus irmãos. Cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Então, durante os 57 anos, nós temos, então, feito isso, cantar o hino de gratidão e falando das obras maravilhosas que o Senhor tem feito no nosso meio. Quero, portanto, antes de passar a palavra ao irmão Marcos Miranda, fazer notória a presença do pastor Josias. Chegou agora à tarde, graças a Deus chegou bem,
protegido pelo Senhor, e a família também ficou bem lá em Jiquié. Nós vamos então passar a palavra ao irmão Marcos Miranda, que está hoje aí na ministração do louvor. 57 anos sendo sal e sendo luz. Amém? Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Vamos cantar? Na proporção que você for aprendendo, vai cantando conosco também. Vem assim comigo, ó. É muito fácil. Sal, 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 nós somos o sal da terra. Luz, 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 nós somos a luz do mundo. Vem comigo. Sal, 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 nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Mais uma vez, quero ver a igreja cantando. Sal, vai. Sal, 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 Nós somos o sal da terra. luz, 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 nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Se o sal não salgar, olha, para nada mais presta. Se a luz não brilhar, faltará testemunho. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. Brilha minha luz. Canta assim, ó. Brilha minha luz. Diga pro teu irmão. Brilha a tua luz. Diante de todos os homens. Brilha minha luz. Brilha a tua luz. Diante de todos os homens. Deixa brilhar. Brilha minha luz. Brilha a tua luz. Diante de todos os homens. Brilha minha luz. Minha luz. Brilha a tua luz. Diante de todos os homens. Sal, 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 sal. Nós somos o sal da terra. Canta conosco. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Nós palmas, vamos lá. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Sobre Esta é a igreja do Senhor. nem se acende a candeia e se coloca debaixo Essa é a igreja, meu irmão. do alqueire. Mas olha, Se o sal não salgar, o que acontece? para nada mais presta. Se a luz não brilhar, faltará testemunho. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. O sal conserva e dá gosto. A luz Então vamos resplandece salgar. nas trevas. Canta bem forte. Brilha minha luz. Bem forte. Brilha minha luz. Brilha a tua luz. Brilha a tua luz Diante. diante de Vamos colocar de pé. todos os homens. Você vai dizendo assim. Brilha minha luz. Diga pro teu irmão. Brilha a tua luz. Diante de todos os Mais uma vez. Brilha minha luz. Brilha minha luz. Pro teu irmão. Brilha a tua luz. diante de todos os homens. Brilha minha luz. Brilha minha luz. Tua luz. Brilha a tua luz. Diante de todos os Diante de todos os homens. homens. Diante de todos os homens. Diante de todos os homens. Diante de todos os homens. Amém? Isso é uma realidade nas nossas vidas, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é o meu refúgio,
A minha fortaleza é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos cantar? Vamos regar? Vai lá, meu amigo Adriano. Você conhece? Então canta comigo. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Vem comigo. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim Viu? há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha Tenta chegar, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Né, Roberto? Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora olha para o seu irmão do lado, coloca a mão sobre ele e canta assim: Deus é o teu refúgio. Vai! Deus é o teu refúgio, A tua fortaleza. a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção. Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti, viu, Leonício? Há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua Tenta chegar, nenhuma arma forjada contra ti. há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Na Pascoal, o teu refúgio é grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora eu quero ouvir a igreja cantando: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Bem forte, vai! Deus é o meu refúgio, Bem forte, vocês! a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Declare: Senhor é a porção da minha herança, porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim, contra ti, meu irmão. há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha Tenta chegar, nenhuma arma forjada contra mim, a ti também. há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. É o meu refúgio. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluia. Eu quero convidar a minha querida irmã Jéssica para vir um pouquinho aqui mais para frente, que agora nós vamos fazer a ministração juntos, juntamente com as minhas queridas irmãs Carol e Selma, com a canção Faz Chover. No ensaio eu estava falando para o pessoal que, por coincidência, pastor, que quando eu canto essa canção chove. Por coincidência, né? Até o Atos disse que vai me levar para o sertão, né? Para ver se chove o sertão da Bahia. Mas vamos cantar? Chuvas de bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então vamos cantar bem forte essa canção, eu sei que você conhece. Vamos lá.
sua oração. E receba da parte de Deus esta mensagem nessa noite. Assim como a corça anseia por água, Pode cantar. como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, cante. Como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, Deus meu. Cante! Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. E quando eu ir, o Senhor Jesus inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teus filhos. Quando eu ir, o Senhor Jesus Inundar o meu coração, assim como a corça anseia por água. Vocês! Coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Princesas, Assim como a corça anseia por água, grande coral. como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. E quando eu vi, o Senhor Jesus inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com eu vi, o Senhor Jesus inundar o meu coração. Chega bem perto do irmão que está do lado. Essa ala se juntando a esta ala de cá. A daqui se juntando a de cá. A de cá também. Rapidinho, por favor. Coloca a mão sobre o ombro deles agora e começa a orar sobre a vida. Eu queria que alguém chegasse junto aqui do pastor. Ele está aqui sozinho, ó. Coloca a mão sobre o ombro dele nesse instante. Começa a ministrar sobre a vida dele agora. Deixa você ser usado por Deus nesse instante. Esquece todos os problemas. O Iago está aqui sozinho também, que não posso chegar junto dele aqui, para ele receber a bênção. Alguém chega perto do Iago, então o Iago vem para perto da irmã, ou a irmã vai para junto dele, ele está aqui só, está acompanhado do celular, mas você faz companhia aqui para ele. Esteja orando nesse momento, com voz de trombeta. Começa a orar pelo teu irmão, profetiza sobre toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida do teu irmão. Nós precisamos fazer mais isso, irmão. Nós estamos com muito egoísmo. Nós estamos muito senhores de si. Amanhã vai ter o café da comunhão. Mas que não fique só no café da manhã. Que seja constante em nossas vidas. Que possamos poder colocar em prática
prática isso todos os dias. Isso serve para mim também. Mas vai ministrando sobre a vida do teu irmão agora. Toda sorte de bênçãos, chuva de bênçãos sobre a sua vida. E na noite de hoje, que a noite de amanhã seja noite de bênçãos sobre a nossa vida, que haja mudança de vida. Porque nós somos felizes porque estamos há 57 anos fazendo a obra do Senhor aqui nesta cidade. Uma grande referência em nossa cidade. E orando assim mesmo, você agora vai cantar com o vocal na parte final. Chuva, chuva, Senhor. Chuva, chuva de bênção, Senhor. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Em teus filhos, em teus filhos, vamos crescer. O Senhor Jesus inunda o meu coração. Solta a tua voz mais forte. Vai chover, canta. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Vem conosco, o Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Vai encerrar agora. Inunda o meu coração. Vai chover. Podem sentar, queridos. Efésios capítulo 5, 19 e 20, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o quarteto masculino se aproxima, quero fazer notório agora, não mais os pastores, mas sim a esposa e os membros. Irmã Bianca, está por ali, mais os irmãos da Peniel, acho que está Isabel também ali. Isabel parecida com a cópia da irmã Bianca, né? E quem mais? Fica em pé, gente. Vamos ficar em pé, fica melhor, né? A turma da Peniel está aí, muito bem. Deus abençoe. Queira sentar. Não sei se veio alguém aí com o pastor Jorge Novo Prado ou o pastor Vanildo. Está lá atrás. Muito bem, minha irmã. Deus abençoe. Liberdade, só o pastor Vanildo mesmo. Só fazendo essa referência. Irmãos, a nossa igreja sempre teve como uma base, uma tradição coral e quarteto. Irmão Levi, saudosa memória, tem uma história com o quarteto, não é? E aqui hoje nós temos a presença do pastor Valdec, que veio especialmente para esse momento, lá de Alcobaça, Caravelas agora, estou trocando as coisas. E aqui tem Roberto, conhecido como Roberto Pajé, né? Esse é um homem, é um baixo especial, Genel da igreja e Leonício. Então, o Valdec é o primeiro tenor, se eu não me engano, o segundo tenor, o irmão Genel, barítono, o irmão Leonício, e o baixo, o irmão Roberto. Levi, saudoso Levi, era o primeiro tenor. Muito bem, irmãos. É um momento histórico, 57 anos da igreja, nós temos que trazer o túnel do tempo. Vamos ouvir o quarteto, então. Oi. Eu quero ter o privilégio, tenho o privilégio de saudar a todos os amados irmãos com a graça do Senhor Jesus. Amém? Realmente, como o pastor Sival disse, esse quarteto foi formado há, em média, 45 anos atrás. E depois, cada um foi para o seu devido lugar. Pastor Valdec saiu, 33 anos de ministério pastoral. Pastor Roberto, o irmão Roberto,
ao Rio de Janeiro, e agora nós estamos aqui só hoje, essa semana, tendo essa alegria de estarmos juntos e revendo esses momentos preciosos da música. Ao aparecer, Jesus nos céus, muitos pois desmaiarão, perturbado e prateado irão buscar a morte, não encontrarão. Anjos cantarão, maravilha do Senhor em pura luz. Anjos ouvirão de nós. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Ao aparecer Jesus nos céus, seus remidos vem buscar. Como anjos lá na glória entoarão, Hosana, Hosana, sem cessar. Anjos cantarão, maravilha do Senhor em pura luz. Anjos ouvirão de nós. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Ao aparecer. Amém. Para o louvor e para a glória desse Deus maravilhoso. Eu ouvi de um país, esse Jesus um dia há de aparecer para nos levar para este país. Se você crê, diga amém. Eu ouvi de um país muito distante, feliz, a Escritura o conta ao cristão. Não entra-lhe mal, nem a frio invernal, e nada se envelhecerá nesse belo país.
tão distante, feliz, não há mais cruéis temporais. Nas ruas eu sei, tem ouro andarei, lá o sol brilhará mais e mais. Há um lar lá também, nesta terra de além, onde Cristo conosco estará. Primavera sem fim, no eterno jardim, e nada se envelhecerá. Nesse belo país, tão distante, feliz, já não há mais cruéis temporais. Nas ruas eu sei, em ouro andarei, lá o sol brilhará mais e mais. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Isso aí é só apenas uma amostra grátis para amanhã. Então você veio hoje, você volta amanhã, você será ricamente edificado. Nós queremos então nesse momento convidar o pastor Josias para estar aqui à frente. Irmãos, pastor Josias, ele pastor da Igreja Batista Jequiezinho, em Jequié, já há quase 15 anos, né, pastor? Quase 18. 18 anos. Então, quase a minha idade aqui também. Completo 18 aqui no dia 19 de dezembro. E lá? Lá eu completo em Maio do ano que vem. Pastor Josias, meus irmãos, eu e a Roseli temos uma gratidão, porque o Jefferson foi membro lá do Jequiezinho, esposo da Gislane, né? E o pastor Josias batizou o Jefferson. Quando a Débora estava indo, o Jefferson indicou o Jequiezinho. E o pastor Josias, desde que a Débora chegou lá, deu todo o suporte, todo o apoio. Uma cidade estranha. Então ali a igreja acolheu muito bem o pastor Josias com a esposa. E eu tenho essa dívida de gratidão, pastor Josias, a sua família, de ter acolhido a Débora. Depois a Débora foi para a primeira igreja, lá arrumou um namorado. Então aí deixou o Jequiezinho lá. E louvo a Deus pela vida do pastor Josias. O pastor Josias foi convidado para estar conosco o ano passado, mas devido a uma questão de agenda não foi possível. E este ano aprove o Senhor, ele está conosco. Na verdade, a conferência seria a semana que vem, mas devido a uma questão médica do filho do pastor Josias, aí nós antecipamos. Isso também, muitos jovens estão no congresso, muitos irmãos viajando também, mas Deus vai ser louvado da mesma forma. Irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos pela vida do pastor Josias, pela viagem que ele fez em paz até aqui, e agora, ó Deus, que o Senhor use o teu servo na ministração da tua palavra, que ele seja a boca do Senhor nesta noite, que haja edificação da tua igreja, que nós como igreja possamos ouvir a voz do Senhor. Pai, abençoe a família do pastor Josias, sua esposa, seus filhos,
continuando, ó Deus, fazendo aquela obra ali na Igreja Batista de Quiezinho. Muito obrigado por conhecê-lo pessoalmente e que o Senhor continue usando como um instrumento do Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queira sentar, irmãos, pastor Josias com a palavra. Queridos irmãos, graça e paz. Às vezes é retórico para alguns, mas eu não digo isso por causa de retórica, não é? Mas uma alegria mesmo estar aqui entre vocês, hoje e amanhã, poder compartilhar da palavra do Evangelho. A minha oração, desde que recebi o convite, é que toda palavra que sair da minha boca seja de fato para a edificação da vida dos irmãos. Me permitam um preâmbulo aqui, umas palavras iniciais após essas, assim, devolver a gentileza do pastor Sival. Eu fico constrangido, né, dele ter essa dívida de gratidão, não foi nenhum esforço. Ajudar em algum momento a Débora, ela é uma menina especial, e agradecer a Roseli todo o cuidado, todo o carinho, desde o convite até a minha vinda para cá. Eu que tenho ultimamente viajado muito, né? Inclusive a saúde, por conta dessas muitas viagens, tem estado um pouco abalada. Semana passada, por exemplo, eu estava pregando no aniversário de uma igreja em Salvador, Igreja Batista da Proclamação, aniversário daquela igreja. Mas uma alegria mesmo estar aqui com vocês, rever o Jefferson depois de tanto tempo, e como é bom saber que você está firme no Senhor, Jefferson. É aquela alegria lá de João, não tenho alegria maior, apóstolo João, do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. É uma alegria saber que você tem servido ao Senhor, está congregando nesta igreja. Fico muito feliz com isso, meu querido. Deus o abençoe grandemente. Eu quero apresentar rapidamente a minha família, não é? Na verdade, é uma família um pouco maior do que essa que está aí projetada para vocês. Minha esposa, a Fanny, com quem sou casado. Ontem foi aniversário de casamento nosso, né? 16 anos, bodas de turmalina. A gente teve ontem um momento para celebrar essa data tão especial. E aí os nossos 2 filhos, né? O mais velho, que é o Theo, que está com ela ali abraçado, e o Henrico, que é o mais novo, de 6 anos, o Theo tem 12. Esse é o meu filho autista, nível suporte 3. O Henrico trouxe um grande desafio para a nossa casa, e esse desafio começou desde o nascimento, não é? Narrar rapidamente, porque o Henrico, quando nasceu, aquele primeiro mês, ele rejeitava tudo que era oferecido, né? Ele não conseguiu se amamentar ali no peito da mãe. A gente inseriu o leite artificial e nada, e ele foi perdendo peso gradativamente, e a gente ficou assustado, e várias vezes ao pediatra, até que ele me disse assim, com estas palavras: pastor, eu suspeito que o Henrico tenha hiperplasia, mas assim, de cada 15 mil crianças que nascem, esses são os dados, uma criança nasce com hiperplasia adrenal. E se eu fosse o senhor, eu iria a Salvador. O senhor não vai ter suporte aqui em Jiquié para isso. Eu fui a Salvador, que noite, uma sexta-feira, chuvosa como o dia de hoje. O Marcos até brincou, não é? Que quando ele canta a música Faz Chover Sempre Chove, e eu que venho de uma terra muito quente, porque Jiquié não tem primavera, não tem inverno, né? Jiquié é mormaço, quentura, calor e abafamento. Né? Jiquié é muito quente. Então eu saí de lá com muita chuva,
Percurso inteiro com chuva. Dei uma pausa em Eunápolis para visitar um querido amigo, que é o pastor da primeira igreja batista ali, o pastor Aziel, que foi meu contemporâneo de seminário, meu colega de turma. E voltando, não é, a viagem a Salvador com ele, quando cheguei em Salvador, para os irmãos terem ideia, não é? O teto do hospital, a parte do teto, da parte da ala de pediatria caiu aquela noite. O plano da gente, que inicialmente era o Planserve, porque a minha esposa é funcionária pública do Estado, diretora de uma escola, inclusive a grande escola lá em Jiquié, e a gente tinha feito, né, o cadastro dele no plano, só que quando eu apresentei o plano lá no hospital, fiquei sabendo que não constava no sistema. Aí imagine você, tive que desembolsar um cheque calção de um valor significativo para que ele fosse atendido, porque a médica que o recepcionou quando ele chegou me disse assim, na lata, como a gente costuma dizer. Ela disse: pai, se o senhor tivesse demorado um pouco, esse menino teria morrido desidratado. Ele precisa urgentemente para a UTI. Foram 17 dias na UTI ali em Salvador. E até esse momento não sabíamos, né, do autismo, isso foi posterior. E de lá para cá, uma luta enorme, grande. Inclusive, amanhã pela manhã, a pedido do pastor, eu devo falar sobre o significado, obrigado, querido, o significado de uma igreja acolhedora, tomando como referência, se Deus assim permitir, aquela passagem lá do segundo livro de Samuel, capítulo 9, que nos apresenta uma pessoa com deficiência, que é o filho do Jonatas, neto de Saul, o Mefibosete. E a partir daquele texto, pensar como esta igreja de 57 anos pode ser uma comunidade ainda mais acolhedora para essa demanda que é crescente. Então, as igrejas precisam se preparar. É muito triste quando a gente ouve pessoas sem a devida formação e sem o devido conhecimento do assunto, dizendo do púlpito, por exemplo, que o autismo é uma maldição. É Deus penalizando famílias. Isso é horroroso. Só uma pessoa que não tem a mente de Cristo, nenhuma leitura, não é, do que significa isso, e, obviamente, não sabe da dor, da luta das famílias que têm crianças assim, porque o sistema público de saúde ainda não oferece todo o amparo que as famílias precisam. Eu, por exemplo, tive que fazer um plano particular que me custa muito caro, não é? No primeiro momento, eu arquei com este plano, depois a igreja, vendo a nossa luta, me propôs rachar o plano, e hoje, não é, com muita gratidão a esta igreja, da qual sou pastor há quase 18 anos, eu fui ordenado muito cedo, né, fui ordenado aos 20 anos de idade, eu fui ao seminário aos 17, então completei 41 em fevereiro, e esse tempo praticamente todo, passei um tempo na PIB de Gandu, que é a minha igreja de origem, eu fui pastor de discipulado lá, passei 3 anos e depois para Jiquié, onde estou, onde permaneço, nessa igreja que tem feito um bem enorme à minha vida e à vida da minha família. Mas como eu falava da família, essa família cresceu porque a nossa igreja, e amanhã eu vou também falar um pouco sobre isso, no contexto do sentido da igreja acolhedora, a Junta de Missões Nacionais, há 4, 5 anos atrás, lançou um projeto Igreja Acolhedora, que visava a adoção de venezuelanos que estavam entrando no Brasil. A Junta alugou uma casa na fronteira. Esses venezuelanos lavavam as roupas lá, a Junta colocou várias máquinas de lavar, e lá eles se alimentavam, lavavam as roupas e eram evangelizados. E a gente,
né, lá em Jiquezinho, sabendo desse projeto, acolheu uma família venezuelana e isso se desdobrou de modo que chegamos a ter em nossa igreja 11 venezuelanos acolhidos. 11. O número agora reduziu um pouco, alguns foram embora para outros estados e até para outros países. E desse grupo, 3 meninas venezuelanas, irmãs, que chegaram a Jiquié. E hoje a gente mantém uma relação, não é, de família. Elas me chamam de pai, eu fui adotado por elas. São 3 meninas, a Ivana, a Ivanes e a Ivanessa. Depois eu posso mostrar a foto para vocês. Eu acho que agora terminei o preâmbulo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero que a igreja, por gentileza, fique de pé. Se o amado do som puder me dar mais retorno, eu estou um pouco rouco. Então, para que eu me escute melhor e não force tanto a minha voz. E peço a você que abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Excelente, meu querido. É o maestro, né? Obrigado, meu irmão, pela gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, essa carta visceral do apóstolo Paulo, porque é a carta onde ele muito se expõe. Inclusive é uma carta de autodefesa, defesa do seu apostolado. Ele, muito criticado, imagine você, os pastores aqui presentes, né? Então a gente não deve ficar tão chateado com as críticas, se bem que é bom quando a crítica é construtiva. Mas se um homem como esse foi alvo de tantas críticas, eu fico pensando, por que aqui eu não posso também ser criticado, não é? Mas o fato é que ele ouviu muita coisa que não deveria ter ouvido. Ele faz uma autodefesa, uma carta em que ele se expõe muito, mas no final, aqui, capítulo 13, eu quero ler todo o capítulo para que a gente possa entender a riqueza destas palavras e o que é que Paulo propõe a essa igreja. E eu me aproprio desse texto justamente também para propor coisas a esta igreja PIB de Itamaraju, que completa 57 anos. Amanhã à noite, a gente trata de uma mensagem evangelística. Eu gostaria muito que você trouxesse pessoas para ouvir a proclamação do evangelho amanhã, da palavra amanhã. Eu devo falar sobre uma história muito rica do Antigo Testamento. Eu acho que esse texto é o texto que eu mais usei para pregar a minha vida inteira, que é a história do general de guerra chamado Naamã, que era leproso, e como Deus cuida daquele homem até a sua conversão, quando da sua boca saem as palavras, porque agora eu sei que não há outro Deus senão em Israel. Então traga amanhã um amigo, um parente, um vizinho, para ouvir a palavra do Senhor. Acompanhe, diz assim, palavra do nosso Deus. É esta a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já o disse quando estava presente a segunda vez, e estando agora ausente, torno a dizer aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for ter convosco, eu não os pouparei. Visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Pois nós nos alegramos quando vós, estando fracos, sois fortes. E isto é o que rogamos, a saber, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que quando estiver presente, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com beijo, com ósculo santo. Todos os santificados vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos orar? Pai, te louvamos por tua palavra lida, e agora eu suplico que o teu Espírito nos ajude na compreensão desta palavra, e não apenas na compreensão, mas na prática desta palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua palavra, e dá que nesta noite, por obra do teu Espírito, sejamos todos edificados, sejamos também confrontados por tua palavra, e que apenas o nome de Jesus Cristo seja exaltado entre nós. A Ele o nome sobre todo nome, seja glória para todo sempre. Amém. Tome seu assento, meu irmão. Aniversário, seja o aniversário de uma igreja, ou seja, o nosso próprio aniversário, sempre é um momento de reflexão. Talvez alguns de nós não tenham esse hábito de, no momento de celebração do aniversário, fazer uma avaliação da própria vida. Mas eu me aproprio desse texto justamente para fazer com a igreja uma avaliação da nossa caminhada até aqui, até esses 57 anos. E me sirvo desse texto justamente porque ele nos propõe esse desafio. Eu parto logo para os pontos desta reflexão que Paulo diz aqui, quando ele finaliza esta carta tão pessoal, dirigida a esta igreja, que muitos de nós consideramos no primeiro momento como a igreja mais problemática do Novo Testamento. Mas quando a gente caminha na primeira e na segunda carta que Paulo direciona à igreja de Corinto, a gente percebe que essa igreja era uma igreja muito rica de dons, de talentos, de capacidades. É bem verdade também que ela tinha problemas crônicos, mas o fato de ter problemas, e isso me parece que é uma marca de todas as igrejas do Novo Testamento, talvez com a rara exceção da igreja de Filadélfia, lá no livro
do Apocalipse, porque ela é a única que não recebe, por exemplo, nenhuma repreensão explícita do seu Senhor. E quando Paulo está finalizando esta carta, esta igreja, que é uma igreja muito importante, ele destaca algumas coisas especiais e que eu acho que servem para este momento de aniversário da PIB de Itamaraju. A primeira coisa que destaco está no versículo 5, quando Paulo apresenta dois verbos com o mesmo sentido. E eu digo isso partindo do princípio que estas palavras em grego, assim como em português, são palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Paulo diz no versículo 5 àqueles irmãos: examinai-vos, e logo na sequência ele diz assim: provai a vós mesmos. E aqui são duas palavras interessantes, porque eram os verbos, as palavras usadas quando alguém ia fazer um teste para identificar uma moeda, se ela era de prata ou se ela era de chumbo. Então jogava-se a moeda contra o mármore, e o barulho da moeda dizia da sua qualidade, da sua essência, da sua característica, que material era aquele. Interessante que Paulo se apropria desses verbos para falar da vida cristã. É como se Paulo dissesse àqueles irmãos: vocês precisam fazer uma checagem pessoal, e essa checagem pessoal, ela tanto é um desafio individual, todos nós aqui individualmente precisamos diariamente fazer esse teste pensando assim: que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de cristão eu tenho me tornado? E eu digo isso porque às vezes a nossa caminhada cristã, ela começa frutífera, abundante. Eu que sou de uma família cristã, batista, eu cresci numa igreja batista, mas tive a minha experiência de conversão aos 14 anos, isso lá em 2 de novembro de 1997, e curioso, porque foi justamente no dia dos finados, em que eu renasci em Cristo. Lembro até do texto que o pastor pregou naquela ocasião, o pastor Júnior, no Salmo 139, e quando ele disse aquelas palavras do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu ouvi estas palavras, elas entraram em mim de uma maneira tão profunda, elas se enraizaram em minha alma de maneira tão intensa que eu quedei e fui aos prantos. E aquela igreja, minha igreja de origem, onde eu tinha sido apresentado pelo pastor Eclésio na década de 80, me vi agora caminhando em direção ao púlpito e em lágrimas, fazendo o meu compromisso com o Senhor da minha vida. Esse foi o start, ponto de partida. Mas a nossa vida é oscilante, como o nosso discipulado também é. Talvez eu esteja aqui me dirigindo, por exemplo, a pessoas que no primeiro momento da sua vida cristã eram pessoas mais comprometidas, mais intensas, mais fervorosas, mais dedicadas, mas por uma série de razões deram passos para trás, retrocederam na caminhada da fé,
E é por isso que essa avaliação é necessária e deve ser uma avaliação diária. Eu constantemente, não pense você, pastor, isso é desafio para crente, não para pastores, lê do engano. Porque nós corremos um sério risco, pastores aqui presentes, de nos tornarmos profissionais do púlpito, gerentes da obra de Deus, e não pregadores apaixonados do Evangelho. E não gente que ama com ardor a igreja de Jesus Cristo. O fato é que indistintamente, todos nós precisamos individualmente e comunitariamente fazermos essa avaliação. Eu dou um exemplo bíblico de uma igreja que começou bem, próspera, e que passou por um grande declínio espiritual, a igreja de Éfeso. Aí você olha lá em Atos, onde está a certidão de nascimento daquela igreja, e você passa pela carta que Paulo endereça a esta igreja, e quando você chega no Apocalipse, o que Jesus diz àquela comunidade é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que isso significa é que aquela igreja que começou bem estava vivendo um momento de escassez espiritual. Eu pergunto a você, como é que você está? Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de testemunho? Como é que está o seu compromisso com a igreja local da qual você faz parte? Como está o seu testemunho público? Porque às vezes a gente sabe ser crente num templo como este. A gente sabe levantar as mãos. A gente até para ouvir a pregação do pastor. Mas a gente vive a nossa vida religiosa e cristã aos domingos. E na segunda-feira a gente começa a nossa vida pagã de sempre. O nome de Jesus na boca, versículos memorizados, mas a vida cristã precária, decaída. Deus tenha misericórdia de nós. Pastor Josias não tinha uma palavra mais alegre para a igreja na noite do seu aniversário? Tem. Porque essa palavra não é para nos arrasar. Essa palavra é para o nosso conserto. Essa palavra é para os nossos ajustes. Do mesmo modo que essa igreja coletivamente precisa se perguntar: os testemunhos que ouço são os melhores possíveis, mas essa igreja não pode se arvorar como se ela estivesse pronta, fazendo tudo bem, concluída, terminada. Nós estamos no processo. Estamos sendo transformados de glória em glória. Ainda carregamos a nossa natureza pecaminosa. Vacilamos. Por isso é que a gente precisa constantemente se perguntar: que tipo de vida cristã eu estou vivendo? Que igreja é essa? A nossa cidade sentiria falta se a PIB de Itamaraju desaparecesse? A nossa igreja é relevante nesta cidade, ela causa impacto. Essa igreja é importante para essa cidade. O que temos feito se parece com aquilo que Jesus propôs à sua igreja? Os nossos encontros promovem mais discípulos de Jesus Cristo ou clientes religiosos? Porque a gente vive esse dilema hoje. Eu tenho dito à minha igreja insistentemente: a gente vive um tempo hoje em que as pessoas vêm a um culto como este consumir um produto. E os clientes religiosos são os mais exigentes. E a gente tem perdido de vista que a gente não está aqui para ser agradado como um cliente que entra
no Banco Bradesco, Brasil, ou em algum comércio da cidade, e ele precisa necessariamente ser agradado para voltar. Essa não pode ser a motivação da igreja. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho, para crescermos como discípulos de Jesus Cristo. É por isso que essa checagem é tão importante, esse exame, essa avaliação. E é isso que Paulo diz àquela igreja. Verifiquem a vida de vocês, examinem os caminhos de vocês, as motivações de vocês, e como fazer isso é importante. Deixa eu compartilhar uma coisa pessoal, sobre essa coisa de fazer uma checagem, um exame. Eu agora fui forçado, pastor Sival, a cuidar melhor de minha saúde. Eu que sempre fui praticante de esporte, inclusive ali na minha adolescência, quando eu tinha aí meus 60 e poucos quilos, eu costumo dizer, um pastor que me encontrou no início do culto, disse que aqui tem uma água que você toma e se apaixona por essa cidade. Jiquié, eu acho que foi a mesma coisa. Eu engordei em Jiquié de uma maneira assustadora. É tanto bolo que eu como na casa dos irmãos. Não é? Pastor Josias, você pode visitar, é bolo e café. Eu saio de uma casa, bolo e café. E você não pode negar, porque é uma desfeita para a irmã, especialmente os idosos da igreja, não é? E vocês vão entender isso. Você chega numa casa, está lá aquele bolo, aquela mesa montada para receber o pastor. É uma loucura isso. E eu fui negligenciando o autocuidado. E como é importante a gente fazer checagens periódicas. Eu estava viajando com a família recentemente de férias. As minhas férias, talvez diferente aqui da maioria dos pastores, não é em janeiro, ela é em agosto. Porque minha esposa, por ser diretora, não consegue sair no mês de janeiro, então a gente teve que arrastar as férias para agosto. Eu estava indo com minha esposa, com a família, para Aracaju, lugar que a gente gosta muito, tem pessoas queridas lá. E no caminho eu comecei a sentir uns apertos no coração. Essa região do peito. E como eu tenho um histórico de pessoas com problemas cardíacos na família, eu disse assim, eu vou ter que procurar um médico urgentemente. Isso não está lá atrás, não, é uma coisa tão recente, que para vocês terem ideia, eu preguei no aniversário da PIB de Eunápolis esse ano, a convite de Osiel, ele completou 10 anos como pastor da igreja, e eu vim pregar, tinha chegado de uma viagem, dessa bendita viagem, e vim para cá. Cheguei sexta de noite, viajei no sábado de manhã com muita enxaqueca, cheguei em Eunápolis já à noite, para dormir, para no outro dia cedo falar. E ele me ofereceu uma janta, eu disse, eu não quero. Ele trouxe um cafezinho, eu disse, rapaz, eu não estou bem, porque na viagem para Aracaju eu vinha sentindo esses apertos. Quando eu levantei de manhã no hotel, em Eunápolis, uma farmácia na esquina, quem conhece ali a PIB de Eunápolis, tem uma farmácia Pague Menos logo na esquina, e eu desci antes do culto e fui lá, aferir a pressão, porque os apertos continuavam. E quando eu cheguei lá que aferi a pressão, a moça da farmácia me disse, ela me viu todo trajado assim, me perguntou quem eu era, o que é que eu estava fazendo ali, né, um rosto estranho. Eu disse, não, eu sou pastor, eu estou aqui para falar ali na PIB agora de manhã, mas eu não estou me sentindo bem há algum tempo, eu queria aferir a pressão porque eu preciso pregar agora. Quando ela aferiu a pressão, estava 16 por alguma coisa. Ela disse, se eu fosse o senhor, eu não pregava. Falei, não, eu vou pregar. Eu chamei o Zé, narrei tudo para ele, falei, camarada, eu não estou me sentindo muito bem, me coloca para falar no início do culto, depois me envia para uma clínica aí. Não é? Eu tenho um plano particular, e disse o plano, ele consultou o pessoal da área de saúde da igreja, indicaram a clínica, e eu fui. Aí lá, médico plantonista, não podia resolver muita coisa, porque eu precisava
de um cardio. Então eu tomei um remedinho, tal, pressão baixou, almocei. Na volta para casa, na segunda-feira, eu já liguei para uma clínica, não em Jiquié, numa cidade vizinha chamada Ipiaú, consegui agendar, e aí não por sorte, mas por divina providência, porque quando liguei, a atendente me disse, não, doutor Ricardo, que é um doutor muito famoso naquela região, cardiologista, muito preparado, com ampla formação, inclusive doutor, não é? Não doutor porque é médico, mas doutor com doutorado, titulação de doutor. Eu consegui marcar, e é porque ela disse assim, olha, não tem vaga, só daqui a 2, 3 meses. Eu disse, mas dá uma olhadinha aí. E no telefone, né, no carro, no sistema do carro. Aí ela disse assim, ô moço, tem uma vaga aqui para quinta-feira. Eu disse, é quinta-feira, vou estar aí. E aí comecei um longo processo de exames, uma bateria de exames. Conclusão, história é longa. Doutor Ricardo, depois que eu levei toda a papelada, ele olhou os exames e disse, olha, clinicamente o senhor está bem, mas tem uma questão importante. E ele me disse, porque cuida muito de pastores, e tem uma atenção especial aos pastores, ele disse assim, o que o senhor sentiu não tem necessariamente nada a ver com o coração. Não tem a ver com alimentação, e nem tem a ver com sobrepeso. O senhor tem um problema genético. E a partir de hoje, o senhor vai precisar tomar um remedinho uma vida inteira. Porque se o senhor não tivesse vindo aqui, feito os exames, inclusive eu fiz a angiotomografia das coronárias, ele disse que eu poderia ter um infarto a qualquer momento. Pessoas morrem, pastor, de infarto, justamente por desconhecerem que tem o problema que o senhor tem. Foi a checagem da saúde que me permitiu descobrir esse problema grave. Deixa eu dizer a você, isso vale para a vida cristã. A gente precisa se examinar todo dia, avaliar os nossos passos, avaliar a nossa caminhada. Essa igreja de 57 anos, que também não está pronta, está sendo preparada, precisa se avaliar todo ano, eu diria todo dia, a sua prática, a sua teologia, o que ela faz, os seus programas internos, os seus ministérios, a sua agenda, precisa estar casada com a agenda do Evangelho, e a gente só descobre que a gente está fora de sintonia quando a gente faz a avaliação de todo dia. É por isso que na ceia do Senhor, o próprio apóstolo Paulo propõe a mesma coisa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina seu coração hoje diante de Deus. Essa igreja precisa que você seja um crente mais consagrado. Essa igreja precisa que você seja um discípulo melhor, mais comprometido, mais apaixonado, mais dedicado. Ora, se cada um aqui individualmente fizer essa avaliação, e se todos nós aqui, que fazemos parte da PIB de Itamaraju, fizermos essa avaliação, certamente seremos uma igreja melhor para essa cidade, e seremos uma igreja que agrada o coração do nosso Senhor. Em segundo lugar, depois dessa checagem, vocês se lembram, né? Os verbos apontam para o teste. Lança-se a moeda sobre o mármore. A zoada, o barulho, o som, indicava a qualidade do metal. É chumbo, é prata. Mas onde é que a nossa vida tem que ser testada? Que mármore é esse? É Jesus. Jesus é o lugar onde a gente precisa verificar a nossa vida. É por isso que Paulo, na sequência do que ele diz a esta igreja, ele diz: porventura vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? Um exemplo, eu acho que formidável para o que eu estou falando agora.
Vocês estão lembrados da igreja de Laodiceia? Na avaliação humana, era uma excelente igreja, rica, poderosa, igreja forte, cidade pujante. Inclusive, o que Jesus diz a ela tem tudo a ver com o seu contexto, quando ele fala, por exemplo, que ela precisa comprar colírio para os olhos. Por que ele diz isso? Porque a medicina naquela cidade, para aquela época e contexto, já era muito avançada. Só que qual é o diagnóstico final daquela igreja? Aquele bendito versículo que meu pai, que se afastou da fé por um tempo, um crente batista, atuante, e olha aí a falta de exame, de vigilância. Olhe quem está de pé, cuidado para que não caia, esse exame de todo dia. Meu pai ouviu a pregação do Evangelho naquele texto lá, Apocalipse 3, versículo 20, quando diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essas palavras que a gente diz, e não está errado dizer, a pessoa a quem a gente quer evangelizar, a gente se esquece que essas palavras não foram, no primeiro momento, dirigidas a pessoas não crentes. Foi dirigida a uma igreja. E qual é a avaliação ali? Jesus está fora daquele negócio. É uma igreja, mas não tem Jesus. E você sabe que isso é possível? Que a gente pode estar fazendo eficientemente bem a coisa errada? Que os nossos cultos, por exemplo, podem ter mais do nosso ego do que Jesus? Que a nossa pregação pode falar mais de nós mesmos do que de Jesus? Que a nossa igreja pode ser tão vaidosa, não é? E como o pastor Ágabo diz, isso não acontece aqui, mas tem igreja muito vaidosa. Nós somos a PIB de tal cidade, nós temos um templo assim, nós temos isso, nós temos aquilo, temos dinheiro na conta. Como uma vez, uma igreja que me convidava, não é, para ser seu pastor e insistia nesse convite, uma das pessoas da liderança me disse uma vez: pastor, a igreja está com 600 mil na conta, aguardando o pastor para saber o que é que vai fazer. Reformamos o templo, carro na porta, isso, aquilo. Inclusive, quando ele falou comigo, e nós temos certa liberdade um com o outro, eu disse: você está achando o quê? Que eu estou encantado com o que você está me dizendo e que a minha palavra, a minha resposta depende do que você está me dizendo, ou está atrelado ao que você está me dizendo? Isso não me envaidece. Deixa eu dizer uma coisa a você. A gente pode estar fazendo a coisa eficiente, mas sem Jesus. É por isso que Paulo diz à igreja de Corinto: vocês se esqueceram que Jesus está em vocês. A PIB de Itamaraju precisa se lembrar: Jesus é o fundamento desta igreja. Ele é o Senhor desta igreja. Nós estamos aqui por Ele, para Ele. Só tem sentido se for com Ele na condução. Se a glória for para Ele. Tudo é por Ele, não apenas a igreja. É Paulo quem diz: todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, foram feitas por intermédio dEle, por Ele, para Ele, e a Ele seja glória eternamente. Amém, é o que diz a palavra. Se não for por Jesus, está tudo errado. A gente fala hoje um risco, talvez a PIB de Itamaraju não sofra isso, eu estou caminhando para o fim. A gente fala que o nosso culto tem que ser um culto cristocêntrico, mas às vezes não é. Sabe por quê? Por causa das nossas vaidades. Essa é uma igreja vaidosa. E Paulo diz isso, inclusive na primeira carta: vocês são carnais, vocês não são espirituais, vocês não entenderam nada ainda. Deus abençoou vocês com muitos dons, vocês ficam brigando por poder e por posição,
Isso não é uma coisa das páginas do Novo Testamento. Estamos caminhando agora para o final do ano, o momento em que a igreja se reúne para escolher a sua liderança, a sua diretoria. E eu pergunto a vocês, quantas vezes a briga é por poder, é quem manda mais na igreja. Se Jesus é o centro, o que importa não é quem manda mais, o que importa é quem serve mais, quem se doa mais. É esse o critério. Eu finalizo. Paulo diz onde é que isso vai parar. Tem que fazer a avaliação. Jesus é o critério da avaliação. E ele diz qual é a consequência de tudo isso. Ele diz assim: é para o vosso aperfeiçoamento. A palavra grega aqui, que eu não vou citar, mas o sentido dela pode ser aperfeiçoamento, mas eu gosto até da primeira tradução, o primeiro sentido, que é o sentido de fortalecimento. Você sabe, meu irmão, por que é que Deus faz essa obra toda em nós? O Espírito trabalha diariamente para a nossa transformação. A principal missão do Espírito é nos tornar gente parecida com Jesus. E o Espírito Santo faz um esforço tremendo, não porque ele tem a dificuldade de fazer, é porque nós somos difíceis. Resistimos à transformação. Queremos a nossa razão. Só que o final de tudo isso, a finalidade, a culminância desta obra, é para que a gente se fortaleça. Porque a PIB de Itamaraju pode ser daqui para frente uma igreja melhor do que o que ela foi até agora. É porque você pode ser melhor, você pode ser um crente mais forte. E Deus está talhando você. Eu disse que ontem foi aniversário de casamento. Bodas de turmalina. Aí escrevi para a esposa, né, todo românticozinho e tal. Mandei para ela, vocês viram, né, quanto minha esposa é bonita. Aqui os jovens que não casaram ainda, eu até disse ao Zé, o segredo para casar com a moça bonita é assim, o rapaz tem que orar mais do que ela. Não é? Então eu orei muito, quando o pessoal brinca, Josinha, você casou com uma moça muito bonita. Eu disse, eu orei mais. Ela vacilou na oração e eu orei, Senhor, eu quero casar com essa moça. Eu quero casar com essa moça. E ela me escreveu assim, me mandou o zap de volta. E ela disse assim, você observou que a turmalina é uma pedra que pode ser esculpida de várias formas? Sei, eu vi aqui, pesquisei, escrevi até um textinho. Esculpida de várias formas. É isso. Nós estamos sendo esculpidos, meus irmãos, pelo trabalho bendito do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus quer apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E todo o trabalho de Deus na direção da sua igreja visa isso. Neste mundo não podemos ser perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Essa igreja pode ser melhor, eu creio nisso. A minha igreja, da qual sou pastor, tem 88 anos. Estamos agora debruçados sobre o projeto para os 90. Nos 80 fizemos uma Bíblia muito linda. No início da Bíblia, contando a história da igreja, como aquele mural bonito que vocês têm ali, aquele painel com as fotos da história da igreja, aquilo é tão bom, memória, registrar, a nova geração saber que a coisa não nasceu do nada, que teve gente que se esforçou, que se entregou, que se dedicou, e que Deus, por sua graça, foi ampliando as tendas, abençoando novas vidas e fazendo prosperar a obra de nossas mãos. PIB de Itamaraju, aniversário é momento para checar a caminhada. Que igreja temos sido para nós mesmos
e especialmente para essa cidade. Pastor Marcos dizia, meu professor de seminário, quando a igreja vive para si mesma, ela perde a sua finalidade. A igreja não existe para a gente, ela existe para o outro. A PIB de Itamaraju não existe para ela mesma, ela existe para a cidade de Itamaraju. Porque está escrito, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aniversário é momento de checar a caminhada, e o lugar dessa checagem só será preciso, só será bem feito, como o médico me disse, pastor, se o senhor não fizesse a angiotomografia das coronárias, eu jamais saberia que o senhor tem essa gordurinha na veia do coração, na artéria, e que o senhor precisa tomar essa medicação, que produz uma enzima que vai destruindo isso aí, para que esse negócio não entupa e o senhor tenha um infarto. Precisava daquele exame terrível. Você entra naquele caixote, uma sensação de urina, aquela sensação horrível, o corpo queima, aquele acesso enorme no braço, aquela medicação entrando, mas aquilo era necessário. Por quê? Porque foi aquele exame que disse o que eu tinha. A igreja só se verifica corretamente quando ela se verifica por Cristo e em Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o parâmetro, Ele é o fim, Ele é o início, Ele é a razão de tudo que fazemos. É Ele, o mármore da checagem, do teste, do exame correto. Por fim, porque aqui tudo isso é necessário para que a gente seja aperfeiçoado individualmente e comunitariamente. Que Deus abençoe ricamente esta igreja. Que o Senhor abençoe ricamente a PIB de Itamaraju. E que ela seja uma igreja que glorifica o seu Senhor. Uma igreja relevante para esta cidade. A Ele que a comprou com o seu próprio sangue, por isso tem direitos plenos sobre ela. A Ele, ao Senhor Jesus, razão de nossa vida, seja a glória para sempre. Amém. Curve sua fronte. Senhor, eu não preguei a mim mesmo, eu preguei a Tua palavra, no desejo sincero de que essa palavra norteie a vida desta igreja, que completa 57 anos de organização. E eu te peço que o Senhor derrame sobre o anjo desta igreja muita sabedoria e unção. Que o Senhor abençoe cada membro congregado desta igreja. Que cada um se autoexamine a partir da vida, das palavras, das atitudes de Cristo Jesus. E que em fazendo isso, sejamos todos nós aperfeiçoados até o dia glorioso da volta do Senhor. Eu quero abençoar esta igreja e me alegro com ela pela passagem do seu aniversário. Oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Palavra com o pastor da igreja. Meus irmãos, então amanhã, o convite aí do pastor Josias, amanhã, café às 8 e 9 horas, aqui no templo. Nós vamos ter um tempo maior, o pastor Josias tirar as dúvidas aí. Nós estamos com aí o desafio de ser uma igreja inclusiva para famílias atípicas. Então é uma oportunidade para você estar ouvindo a experiência do pastor Josias. Vamos ficar em pé, vamos cantar o pós-lúdio, Adson. Nós vamos então para o pós-lúdio, assim encerrando o culto desta noite. Os irmãos não esqueçam de passar ali no salão social. Ali o Ministério de Ação Social está promovendo uma cantina para agora à noite. Então, um momento de você aproveitar o tempo aí também de comunhão. O pós-lúdio cantado, meus irmãos, eu quero ser uma bênção. Logo após essa canção, nós estamos finalizando o culto desta noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E devemos orar pelos nossos jovens que vão retornar agora à noite, após o culto lá, do Congresso da Jubagem. Nós vamos
cantar encerrando o culto desta noite. Ei. Vamos fechar essas salas aqui do meio, por favor, por gentileza, mais uma vez. Vamos terminar o culto nessa noite, mas já se preparando para o café de amanhã, logo cedo. E essa canção, ela é muito propícia para este momento. E eu gostaria que você, nesse instante, estivesse cantando esta canção conosco no encerramento do mesmo. E que seja uma constante em nossas vidas. Porque Deus nos colocou um do lado do outro, para que nós possamos ser bênção, para que nós possamos estar sempre unidos numa só fé, num só amor, num só Senhor, para que nossa igreja possa ser uma grande igreja em crescimento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que não possamos, como o pastor bem falou, viver para nós mesmos. Vamos seguir esse ensinamento do nosso Senhor Jesus. Cantemos. Cantemos. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Levantar as mãos e todos juntos, cantando bem forte. Eu quero ser uma bênção pra você, Tô aceitando assim como pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Declare mais forte. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. amor é dom de Deus, Pra sempre vou dizer, em Jesus, meu amor por você. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção pra você, compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus, meu amor por você. O amor é dom de Deus, o amor é dom de Deus, pra sempre eu vou dizer, em Jesus, meu amor, você. Amém.